Boa tarde, JPR 2023, estande da Cônica Minolta. Estamos aqui nessa conversa, mais uma vez uma conversa bastante técnica, com os físicos aqui, né, colegas e amigos Marcelo Zago, Botejo, né, presidente da BFM e diretor também da empresa Staff. Fernanda Pellegrini, física médica também, especialista em radiodiagnóstico da empresa Rad de Menstein. E o tema que a gente vai abordar aqui é um tema bem denso, na verdade, mas a gente vai fazer um esforço, né, para deixar a coisa ser bem didática, né? Hoje já faz algum tempo que a modalidade de raio-x digital é muito vista, né, no mercado da radiologia médica. Muitos clientes já usam o raio-x digital. E a gente está aqui hoje para fazer uma explicação um pouco mais técnica, né? Uma condução desse assunto um pouco mais técnico, justamente para explicar qual é a diferença de um raio-x analógico para um raio-x digital. Talvez algumas pessoas vão se surpreender um pouco com o assunto, mas a gente teve coragem de enfrentar esse assunto. Então, gosto sempre de nortear, né, assim, a nossa conversa para as pessoas que também vão ter oportunidade de nos ouvir aqui. Existem normas técnicas para os fabricantes, né? E essas normas técnicas para fabricantes de equipamento eletromédico, elas são normas internacionais. A ABNT IEC 60601, que norteia a fabricação de equipamentos de raio-x, de mamografia também. E do outro lado, né, de quem compra e quem usa o equipamento, nós também temos normas bem definidas. Aqui no Brasil agora a norma foi reformulada, RDC 611 de 2022, que também traz um conjunto, né, de análises técnicas e inclusive orientações da gente fazer o teste de aceitação depois desse equipamento estar instalado. Então a ideia nossa aqui é passar para quem está nos escutando, né, qual é a real diferença de um equipamento digital para um equipamento analógico. Então vou começar contigo, Marcelo, para tu nos explicar aí o que está na norma e para as pessoas entenderem, tá? E desde já agradeço aí a presença de vocês aqui no nosso espaço. Que ótimo, Marcelo. Primeiro eu quero agradecer aqui em nome da BFM o convite aqui para a gente vir conversar esses temas e a Cônica Minolta, né? Pela oportunidade aqui da gente falar dessa parte técnica e aplicação aqui da física médica, né, do controle de radiações. Vamos lá, eu colocaria mais um modelo aí nesses dois que está na moda aí, que é o raio-x digitalizado, né? Perfeito. Que é o pessoal comprando placa de EDR e instalando equipamento analógico, né? Então, isso acaba também gerando alguns problemas, né, já conhecidos aí do mercado, que é problemas com linhas de grade, artefatos, né? Todos esses problemas dessa adaptação, né? É uma adaptação que é feita no equipamento para que a gente possa, né, ter um pouco melhor de desempenho. Inclusive, a gente tem problemas, né, com esses equipamentos analógicos que não suportam o desempenho de uma placa digital, né? Tem aquecimento de tubo, né? Tem essas questões da grade, tem calibrações, né? E, consequentemente, por alguma falta de parâmetros, que a gente vai conversar hoje sobre controle de tomada de exposição e tudo mais, acaba tendo excessos de dose, né? E parâmetros de imagem não tão adequados, né? Bom, enfim, nós tivemos uma atualização de normas aí, né, da RDC, entrou toda a parte digital, né, o controle da parte digital na radiologia, que nós estávamos ansiosos há muito tempo por isso, né? Nós tínhamos esses equipamentos já em uso e sem amparo legal, né, para poder implantar padrões e tal, porque a gente sabe que não é todo usuário que tem a consciência, né, da vida útil do sistema, né, da necessidade de adequações e calibrações, né? Mas, enfim, a gente tem essa adaptação, esse sistema em uso. E vamos lá, com relação às diferenças, né, do equipamento digital para o equipamento analógico. Não é simplesmente o detector, né? Exatamente. Como o pessoal imagina, exatamente, né? Equipamento analógico, tu usa filme, raio-x. Tem processadora úmida ou não? Então é digital, então, né? é digital, né? E, inclusive, quando tu vai ler a IEC, até o pessoal que vai um pouco mais na parte técnica surpreende que a radiologia analógica é chamada de radiologia direta, né? Exato. E a digital é chamada de indireta, né?
Aí a turma da física, no primeiro momento, falou, pô, indireta deve ser cintilação, detector de cintilação, né? Isso mesmo, Marcelo. Mas justamente não é isso, né? A norma ela se remete ao analógico como sendo o detector, que já forma a imagem, né? No mesmo meio, né? No mesmo meio, tu já tem a detecção e a formação da imagem. E no sistema digital, tu tem um sistema de processamento. Captura, né? E posterior processamento. Que, olha, é uma das grandes evoluções do digital e vem evoluindo, são as versões do software, né? Exato. Acho que os degraus têm aumentado mais no software até que nos sistemas de detecção. E isso tem aumentado muito os padrões, né? Mas eu acho que assim, ó, o que a gente tem principal em termos de norma técnica que a gente vai olhar são o uso de controle automático de exposição. Né? A radiologia, eu sempre digo, ela é banalizada, a radiologia convencional, por ter-se uma baixa dose, né? Mas eu sempre lembro a todos, né? Um raio-x mal feito, um raio-x convencional mal feito, ele gera sobreexposição de uma tomografia, um impacto no sistema público de saúde com ressonância magnética. Com certeza. Né? Pela má certeza. qualidade de um raio-x feito, tu gera posteriores exames desnecessários, né? E aí a gente tem aquelas visualizações de situações e realidades, né? Tabela de exposição inexistente, técnico, cada um com uma sua tabela, eu faço desse jeito, eu faço do outro, né? E aquela falta de despadronização do sistema, né? Que aí a gente vê excesso de dose, imagem ruidosa, granulada às vezes. Exatamente, né? E a gente não consegue ter um padrão. O que justamente um controle automático de exposição faz. Né? É o que a gente vem já trabalhando na mamografia há um grande tempo. Né? Hoje uma mamógrafo não pode operar sem controle automático de exposição. De jeito né? nenhum. Justamente a semelhança dos tecidos são muito próximas, né? As densidades. Então a gente precisa desse refino, né? E quando operava assim, um controle automático de exposição, a gente às vezes fazia 12 exposições na paciente para conseguir aproveitar 4, né? E aí, assim, além da dose, né, da repetição, né, de dose no paciente, a gente também tinha uma situação de fluxo de trabalho muito complicada. Né? E o AEC, quando veio para a mamografia, ele facilitou muito esse fluxo de trabalho, né? Até porque, no caso da mamografia, né, Fernanda, a gente repetir não é só a radiação, mas é a compressão na mama, que aí a paciente tem uma percepção diferente sobre aquela repetição, porque comprimir a mama 4 vezes já é ruim, 12 era muito pior, né? É o estresse, a gente fala o estresse do paciente, exato, né? Exato. Então isso, principalmente na mamografia, você perde a colaboração, que para o exame da mamografia muito é importante. Fundamental. Verdade. Né? Então verdade. Você não tem só a questão diagnóstica, mas tem a questão colaborativa que é fundamental para uma boa realização, para um bom posicionamento. Então certeza, isso influencia muito esse aspecto. E aí é interessante que, né, na sala de raio-x esse conceito ele acaba não sendo aderido, né, da necessidade, vamos falar assim, do controle automático de exposição, porque é muito fácil tu ir ali disparar de novo, né? Agora quando tu tem um anteparo digital, vamos usar essa palavra aí, né? Mas vou fazer um papel aqui de tradutor, né? Para quem aí tá em casa nos assistindo. Então, assim, o que o Marcel está abordando aqui é que não adianta pegar um equipamento velho, antigo, analógico e simplesmente colocar lá um CR, um DR e querer categorizá-lo como um raio-x digital. Porque o que a norma diz sobre, né, a diferença de um raio-x digital para um raio-x analógico é que o raio-x digital ele tem que contar com 2 tecnologias. A primeira delas, o controle automático de exposição. A segunda delas, o DAP, que é o dispositivo que mede a quantidade de radiação no equipamento digital. Então, interrompi um pouquinho aqui só para fazer uma tradução aí, perfeito, tá? Perfeito. Mas é nesse caminho que nós vamos. Na realidade, hoje, da compra de equipamentos, né, da implantação desses sistemas, a gente vê que o medo do uso, né, pela reprovação de qualidade de imagem, ela vem do histórico do analógico, né? Porque o controle automático de exposição não é nenhuma novidade. Eu coloquei até algumas imagens aqui para a gente ilustrar. Esse aqui, ó, é um equipamento antigo, de 1985, ele já tinha as indicações do controle automático de exposição. Vários equipamentos já vinham nessa época, né? Normalmente equipamentos importados, né? E eles não eram usados por quê? Tu tinha uma dificuldade com a processadora, né? De tu conseguir manter um padrão de processamento em filme analógico,
para que, mesmo esse estando reprodutível, né, ele não mantinha o mesmo padrão de imagem porque a processadora não acompanhava. Claro. Tinha a variação. Então, pessoal, não dá para usar isso porque uma imagem eu não consigo. Uma hora dá boa, hora não dá. Né? Então, isso atrapalha a minha rotina. E a outra questão é a questão do posicionamento. Né, que eu sinto uma falta muito, mesmo quem adquire o equipamento com AEC, a gente tem a perca da application de hoje do raio-x. Né? Hoje o pessoal instala, por vezes não tem aquele treinamento em uso do controle automático. Né? O grande problema hoje é que a gente conversando com as equipes técnicas é posicionamento sobre o AEC. Perfeito. Que na mamografia também é isso, né? Sim, sem dúvida. O padrão mamário lá tem que colocar sob né, a maior densidade da mama. Exatamente. É o mesmo princípio do raio-x. Tu vai fazer... A Fernanda tem uma experiência maior que eu em mamografia, mas eu canso de chegar em cliente e perguntar, tá, mas onde está colocando a câmera de ionização? E a resposta é quase padrão, Fernanda. Se a mama é grande, eu coloco na posição lá da frente. Se a mama é pequena, né? E, na verdade, a posição correta, né, da alavanca, né, nos equipamentos analógicos aí, enfim, é sempre embaixo da maior densidade. E diga-se passagem, né, gente, é por isso que a gente tem a demanda de olhar o exame anterior. Perfeito. Porque quando eu olho o exame anterior, eu identifico no exame anterior onde tem uma massa diferente naquela mama e me dá a chance de eu acertar o lugar da câmera. Existem métricas que auxiliam não só o exame anterior, mas, né, tem estratégias técnicas que ajudam isso a acontecer. Aí o que a gente vê muito é que isso degrada à medida que um passa para o outro, né? Exato. Então, manter o padrão e utilizar corretamente acaba sendo uma ciência ali da repetição, né? Que na mamografia, pela dificuldade técnica já do posicionamento, os equipamentos, a gente tem a impressão de que os equipamentos tiveram que evoluir muito mais rápido para serem mais autônomos à condição técnica. Então, ainda que tenha a condição do AEC, os equipamentos mais modernos, que tem agora o automático, sim, né? Eles favoreceram com que essa condição, dessa dependência, uma vez que você nem sempre olha o exame anterior, ou tem a prática ali de, né, identificar onde seria a região mais, né, de intensidade para essa radiação, hoje tem um arcabouço muito mais tecnológico para melhorar essa condição. Perfeito. Isso não aconteceu no raio-x, né? Ficou muito tempo na dependência que o processamento químico era um problema. Quando instalou-se os equipamentos que tinham AEC, teve um ganho, né? De, olha, essa novidade funciona. Funciona mais ou menos, não é para todas as técnicas, mas para os padrões de tórax, tal, isso funcionava bem, mas coluna, dependendo ali da grade, da combinação, do filme, da velocidade, exato, ainda tinha muita dificuldade, né? Mas quando chega o híbrido dessa situação, aí complica tudo. E aí que a gente vê é que não funciona muito bem, então não usa. E voltamos, talvez, para a idade da pedra no raio-x, né? Vamos adequar a técnica. Eu sempre que ficam catando formiguinha ali no painel, escolhendo o padrão ali. Ainda tu tem que ter uma rotina de protocolo, né? Porque às vezes o paciente se mexe ainda, e tu paciente lá, dificuldade de posicionamento, aí tu vai lá contar milho ali, grãozinho para colocar VMAS, moveu, perdi a posição, volta lá. Né? Sendo que tu tendo uma técnica automatizada, né, com controle automático. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Né? Isso aqui é um exame de articulação coxofemoral, né? Posicionamento correto, né? Aqui tá as 3 posições, os 3 AEC ligados, ó. Então, nas maiores densidades da estrutura do quadril aqui, né? Ó, MAS correto, 25. Né? Posição incorreta foi lá em 37. O que é isso? No sistema analógico, isso aqui a imagem ia ficar preta. Exatamente. Não enxerga, não define. Exato. Né? Hoje, sistemas digitais corrigem isso. Evidentemente que a gente não vai ser inconsequente em trabalhar com posicionamento incorreto porque o sistema digital corrige. Mas era isso que, né, inabilitava ou dificultava o uso em sistemas analógicos, né? Mas a gente vê que isso hoje é extremamente aplicável, onde eu atuo, né? Eu sou prestador de serviço, então eu tenho diferentes realidades e eu tenho clínicas que desempenham 2.000 exames mês numa máquina de raio-x, né? Utilizando o controle automático de exposição, trabalhando lá, fazendo seu tórax com 115 kVs e 2 MAS, 3 MAS, e pessoas com o mesmo sistema
só que não utilizando o AEC, que está disponível. E que passa muita dificuldade para conseguir essa rotina. Dificuldade para ter uma tabela. Que dúvida. aí vem toda essa questão de ter uma longa tabela à disposição para todos os procedimentos, PMG, sem contar onde tu pega uma equipe técnica lá de 40 profissionais que não seguem a tabela à disposição. E não adianta ter uma tabela, né, Marcel, e não ter alguém supervisionando o uso da tabela. Então, nesse sentido, fundamental, o dispositivo automático de exposição, ele resolve isso, né? Padroniza a instituição, né? É. E aí eu trago também a questão da limitação de dose, ou nível de referência de dose, para a realização desses exames. Isso já não é novo, isso é da portaria 453 ainda. Perfeito. Que tinha lá, né, as principais, né, órgãos mais radiosensíveis, né? Então tinha lá, a gente faz uma entrevista lá com o técnico para pegar a técnica manual, ou então a gente determina lá com a AEC, né, com os acrílicos, a referência que a gente usa, é a calibração que o fabricante faz também, para o desempenho. Então, como a AEC não está funcionando legal, calibra a AEC. Exato. Né? Tu tem condição, eu quero um pouquinho mais de dose, tá muito alta a dose, né? Exatamente. Então, a questão é não tapar o problema, né? Exatamente. Se existe um problema no uso do AEC, é muito tranquilo de resolver o uso, né? E o desempenho de sala é outro, completamente diferente. Né? E é importante, assim, a gente distinguir, né, que tanto na mamografia, né, Fernanda, a gente tem sim a opção de desabilitar o AEC, porque a gente tem exposições, como por exemplo a magnificação, que a gente vai fazer no modo manual. A gente tem na mamografia exposições com prótese, que eu também não posso fazer uso do AEC, porque né, o silicone não está dentro desse cálculo, né, da densidade. Mas todas as outras exposições o AEC é essencial. E no raio-x também, todo o comando de equipamento eu vou poder desabilitar o AEC, porque eu tenho exames fora do book, eu tenho exame de mão, de pé, né, onde eu não faço uso da grade, na verdade, e por isso eu tiro do book, né. E aí já aproveito para dar mais uma palhinha aqui, que assim, a grade, né, quando que eu uso grade ou quando eu não uso? A grade ela é necessária quando a gente tem uma espessura, né, acima de 10, alguns livros falam em 13 centímetros, seja, né? Não vamos brigar por 3 centímetros, né? Eu digo que o limite normalmente é o joelho. Né? Sim. Nos hospitais, tu usa o joelho, tu faz onde? Faz no book ou tu faz fora? Isso, é uma pergunta. Então o joelho não é radiosensível e tal, muito baixo, né? E fica com a qualidade de imagem muito superior, então é o 10 centímetros. Eu fico com o 10. Certo. E aí nessa exposição, quando eu tiro a grade dessa exposição e eu tiro ela, porque senão ela vai interferir na qualidade da imagem, porque a espessura é muito pequena, aí eu tenho que desacionar o controle automático de exposição, porque senão eu estou fazendo a exposição na ponta da mesa com a placa em cima e o equipamento está esperando a dose útil, né, no AEC. Perfeito. Mas isso não significa que nas outras exposições todas você vai desabilitar o AEC. Esse é o uso incorreto do equipamento. E aí eu vou já entrar aí no nosso próximo tema, que é assim, e isso foi uma experiência que eu passei a ter aqui com a experiência da Cônica, que a gente acaba tendo uma noção maior aí do território nacional, né? E eu fiquei muito impressionado com o feedback de vários técnicos de radiologia, né? Batendo o pé com a gente, que não gostavam de usar o AEC, que o AEC não era importante, enfim. E no fim das contas eu acabei achando recentemente um argumento, porque daí os applications é que sofrem com isso. A gente envia uma segunda aplicação para o cliente, né? E os applications ficam expostos a essa discussão técnica, né? Eu não gosto, eu uso, eu não uso. E aí, um argumento que eu achei para ajudar os applications aqui da Cônica é o seguinte: se vocês forem olhar o Bontrager, que é a principal bibliografia, né, de técnicas radiológicas, melhores práticas, né, pelo menos a melhor bibliografia do mundo ocidental, né, porque lá na Rússia e na China a gente não sabe o que eles usam, tá? Mas aqui, para nossa prática, o Bontrager, até a 7ª edição, ele trazia as tabelas de exposição com KV e MAS. E a partir da 8ª edição, vocês podem procurar aí ela, vocês vão ver que o Bontrager já traz só o KV e o desenho de quais as câmeras de ionização são utilizadas, né? Então é um argumento bem forte para quem está lá na operação do equipamento, que gente, né, já nem os livros mais usam tabela de exposição, você tem que fazer uso do DAP e do AEC. Mas eu vou aproveitar para avançar um pouquinho nisso, que eu acho que tem aí um valor em a gente explicar para quem compra o equipamento. E também botar um pouco nessa responsabilidade, né, Fernanda, o RT do serviço. Porque assim,
Não adianta nós físicos chegar lá e apontar no nosso relatório que, olha, não tem o AEC no equipamento, isso não vai fazer o equipamento ter lá uma condição de não operação, e também não é papel do físico ficar parando todos os equipamentos de raio-x do mercado por conta disso. Mas aquele RT, aquele responsável técnico de serviço, aquele médico, né, que é responsável pela radiologia, é papel dele sim entender que quando ele coloca, né, uma placa DR ou uma leitora CR no serviço dele, ele tem que se atentar a esses dispositivos que vão ajudar ele. Ok, eu ainda vou continuar mais 2 anos com esse raio-x aqui velho, mas mas quando o senhor trocar de equipamento, então o senhor, por favor, faça isso acontecer, né, lá na ponta. Então, trazer um pouco, e aliás, é o que a RDC 611 faz com muita prioridade, né, na atualidade, é justamente colocar a responsabilidade no serviço inteiro, né? Não são só os testes lá da IN90 ou da IN92 que vão determinar a qualidade, né? Porque quando a gente vai, né, Marcelo e Fernanda, fazer um teste de controle de qualidade, a gente faz um recorte né, do estado do equipamento. Pedacinho desse processo, a gente não fica lá dia a dia acompanhando o que está sendo feito, né? E a RDC 611, ela coloca no colo do responsável técnico esse monitoramento das melhores práticas, enfim. Então, dizer para quem vai comprar e os equipamentos aí num futuro próximo, né, que se atente a esta situação, ou seja, que compare os diferentes fornecedores, as diferentes propostas que chegam na sua mesa e verifique se todas elas têm controle automático de exposição e o DAP, né, para fazer uso dos anteparos digitais, né. Não sei se tu concorda com isso, Marcelo, olha, mas, né? Não, o que deixa a gente mais preocupado até, ou triste, é que mesmo as pessoas que compram hoje, né, não se dispõem a utilizar, né, o controle automático de exposição. Então, sinceramente, os valores são irrisórios perto do desempenho que a máquina tem a mais. Sim, do aumento de produtividade. Hoje a gente sabe que a radiologia pede desempenho, né? A gente não pode ser utópico de também querer fazer o melhor sistema não tendo produtividade. Claro, sim. Né? Ele ajuda muito na produtividade. Antes ele era um diferencial, né? Antes sim, a gente poderia chamar de um acessório antes da tecnologia digital, né? Hoje ele é uma necessidade, hoje ele é uma realidade, né? Eu tenho uma outra amostragem ainda que é com o sistema CRs, né? O pessoal não consegue implantar o controle automático de exposição porque super utiliza as placas, né? Aí, não está ficando boa a imagem, está usando o AEC, desliga o AEC, vai para o manual, mas não é o AEC o problema, o problema é que a tua placa está muito velha. Exatamente. A sensibilidade caiu e tal. Então, o sal satura, né? Satura. Né? E embora a gente tenha lá o teste de homogeneidade da placa, mas a gente acaba percebendo muito, né, Marcelo? É assim, o teste de KV de MA continua tendo a reprodutibilidade que tinha no ano anterior, mas eu preciso dar mais dose para conseguir aquela mesma qualidade da imagem. E uma coisa sinal claro, né? E uma coisa que a gente não consegue ainda mensurar é o quão a gente está não vendo, vamos falar assim, a degradação das placas pelo uso de técnicas incorretas e pela saturação de dose de radiação primária. Né? Assim, o quanto a gente está perdendo, né, nesse sistema que deveria ser o otimizado, de qualidade, por estar irradiando as placas desnecessariamente. E assim, a placa desgasta mais e o tubo, que que é o insumo mais caro de todos, né? Então, essa repetição, né? Essa perda de qualidade, que às vezes a repetição pode retornar daqui a 10 dias, quando o clínico lá recebe o exame, que acaba não sendo definitivo, né? Porque aquela história, né, gente? Se a imagem não estiver boa para o radiologista, ele vai dar o laudo da condição que aquela imagem permite ele dar o laudo. Agora, o clínico que solicitou aquele exame, ele sabe que o paciente tem alguma coisa e ele precisa de um laudo indicando qual é essa patologia, qual é essa doença, né, que está ali na imagem. Esse raio-x não resolveu, vamos pedir outro, né? Então essa repetição, às vezes, ela não é naquele mesmo exame, naquele mesmo momento, naquele dia, mas ela vai acabar acontecendo, né? E aí vamos ter um insumo, tá, para acontecer. Tá. Agora, vamos lá, vamos para o outro lado. Vamos para o lado do caprichoso. O cara que tem o AEC, utiliza o AEC, como é que a gente trabalha ele, né? Eu peguei 2 exemplos aqui, ó, de dose correta, né, e dose baixa.
Ok, o que a gente faz para calibrar um AEC? Quem trabalha com indicador de exposição, a gente tem o DI, o EI, o S, Perfeito. né? A gente calibra o indicador de exposição de acordo com aquelas espessuras de acrílico, que o DI ele sempre vai cair no valor correto. Né, que a gente vai ter sempre tem sistema de sinaleira, verde, vermelho, amarelo e vermelho, né? Então, ou seja, para o técnico é uma tranquilidade de trabalhar correto, porque a dose baixa, o indicador vai dar uma referência de granulação, e a dose alta, ele vai dar uma saturação que tu vai começar a perder borda de pedra. E é uma janela bem grande, e né? é grande. Absurdamente O sistema grande, né? digital... Fácil de acertar essa janela, né? Eu consigo fazer um joelho com 60 kV e 20 ms e 60 kV e 80 ms. Exatamente, a imagem E vai tu ficar vai ter boa dentro imagem. dessa janela. Vai exatamente ficar boa. isso. E tu vai ter no máximo talvez uma queima de borda de pele, que é a saturação do detector, né? Perfeito. Então, mas acho que tem que cuidar também essa comparativa, né? O indicador de exposição, ele é um descritor ali, né? Um indicador de referência de qualidade de imagem, né? Ele está associado com filtro de imagem também. Exato. O DAP, que é um outro requisito do raio-x digital, ele é um sistema que está na saída do colimador, né? Que ele chama de produto dose área, justamente porque se tu variar a colimação, que é um problema grande da radiologia, né? O pessoal esqueceu que tem que colimar, né? Colimar é o princípio básico. Inclusive, os sistemas digitais são mais sensíveis à radiação espalhada do que o filme era. Perfeito. Né? Então, tu tem que trabalhar mais Às vezes colimada. dá vontade de sugerir que arranque os botões do colimador, né? Vocês não estão usando Não. mesmo, né? Vamos trabalhar com colimação automática, que nem na mão. Ó, vai botar uma lombar, ela vai fechar em 10 lá, ó, e pronto, não tem mais. É verdade. Então, provavelmente no obeso, né, que vai lá com barrigão, lá o pessoal acha, dá um filinho lá da iluminação, acho que vai cortar, né? Não, tu sabe que lá, como é que eu digo sempre, o osso não engorda. Não. Né? Boa. Essa é uma boa referência. Então, acaba não usando. E o DAP, ele vai fazer essa relação pra gente, né? Ele vai dar com relação à colimação que tu tá usando e a técnica que tu utilizou. Aí a gente tem uma referência realmente, né, mais aproximada do que a gente está utilizando de dose, né, no exame. Então, esses dois requisitos, eu acho que estão muito bem colocados dentro da IEC, eles são fundamentais, eles trazem melhoria, é um passo que a norma já deu. Que data, que ano que é a norma? Lembra da IEC, da CIEC? A última edição é 2016. Tá? Então, mas o AEC já está... Já está escrito há bem mais Há tempo. bem mais né? tempo. Né? Mas a gente tem aí uma tecnologia disponível. Isso. Ela é de baixo custo. A gente pode Sem falar dúvida, que dentro sem do dúvida. montante do equipamento digital é de Sem baixo dúvida. custo. E não é mais um acessório. Ele Tanto é que aqui na Cônica, né, não é para falar do produto assim em si, mas é uma empresa japonesa, tem um compliance muito, né, com um olhar muito grande nesse assunto. E aqui não adianta, o comercial pode tentar, né, solicitar para que a gente entregue 100, mas a empresa nunca vai deixar. Então, o produto tem registro com 2 AEC, vão 2 AEC no produto, né? E aí talvez uma dica de ouro aqui dessa nossa conversa é justamente dizer para quem está lá fazendo termos de referência, né, no seu hospital lá, que vai botar um pregão na rua, né, é que assim, não precisa descrever o DAP e o AEC no termo de referência. Se você está comprando um raio-x digital, o fornecedor que vencer esse pregão, ele tem que lhe entregar com o DAP e com o AEC. Né? Todo mundo tem, né, Marcelo? Todo mundo tem. Sem Todo dúvida mundo nenhuma, tem. sem Ó, dúvida é uma nenhuma. tecnologia, como eu já mostrei, antiga. Sem dúvida né? nenhuma. Ela evoluiu também, é mais Claro, sensível, tal, mais claro. precisa. Mas todo mundo tem como entregar isso, Exatamente. né? Então a questão é, eu acho que a gente atentar, né? E a gente aqui, como está na linha de frente aí da Exato, qualidade, da exato, segurança exato, radiológica, né? Exatamente. A gente achou o tema super interessante e eu lembro mais uma vez, a nossa proteção radiológica começa na análise inicial, no raio-x simples, né? Isso aí mesmo, com certeza. Então, Acho aí que sim. Hoje, com a normativa, existe uma questão da gerência de risco. Existe a questão de você ter os níveis de dose de referência, né? Existe não só o padrão de qualidade, se o detetor responde na eficiência, na resolução ou na uniformidade, mas existem processos que envolvem que essas duas condições, elas estão totalmente fundamentadas. Perfeito. Né? Então, como você vai fazer uma gerência de risco, seja ela para o paciente ou operacional, se você não sabe quanto é o teu target ali de processo, Perfeito. quanto que você usa, né? Se você quiser fazer uma gerência de uso do teu tubo de raio-x, né?
quanto a questão de medir os DAPs influencia ou não. Exatamente. Né? Então você tem aliado não só a questões de qualidade, de processo do controle de qualidade, mas a questões que podem auxiliar a gestão, né, da garantia de qualidade, ou do risco, Perfeito. ou do bom uso da tecnologia, que esses sensores, né, eles podem ter os seus indicadores, podem ajudar nesses processos. Né? Eu vou voltar de novo no tema da RDC 608, porque afinal a BFM gastou muito tempo também, né, Marcel, discutindo e sugerindo, né? A RDC 611 ela não foi feita por uma ou duas entidades, né, foi uma diretoria colegiada, CBR, todo mundo se envolveu. E ela também traz lá agora um tópico separado, sempre teve o treinamento de radioproteção, desde 1998 na portaria, mas a RDC 611 ela inovou, trazendo um tópico que ela chama de educação continuada, né? Então é muito importante quem está lá na linha de frente, aí até eu vou usar aqui o supervisor técnico, né? Que também a RDC traz isso com muita clareza, né? Que o supervisor técnico agora, em vez dele ter um olhar para a tabela de exposição, que ele tem um olhar para um treinamento sobre quais as câmeras do AEC a equipe dele tem que usar. E vou citar de novo a literatura aí da 8ª edição do Bontrager, que estão todas elas lá indicadas, tá? Assim como toda tecnologia, vai ter um período de adaptação, uma curva de aprendizado que a gente diz, né? Então, ou seja, vai ter dificuldade inicial, mas como toda nova tecnologia, sempre tem uma barreira, né? O ser humano é assim, ele está numa região de conforto. Isso mesmo. Né? Então, tu sai da região, tirar da região de conforto, mas aqui, olha, a gente vai implantar esse sistema em 2, 3 meses e tu vai ter segurança por anos de atuação e desempenho. Exatamente. Né? Então, e assim, ó, a gente tem sido muito, a atuação da BFM foi muito grande na revisão das normas, né? Evidentemente que nem tudo que está no que foi publicado nós estamos de acordo. Claro, ou não se consegue resolver tudo, né, de uma vez. E existe também, a gente entendendo um pouco do que é legislar no país, um período de implantação e evolução, né? Então tu não pode sair do nada, não tinha controle em digital. Não tinha. E aí do período tu vai, né, evoluir para uma instância que ninguém consegue atender. Exato. Vai dar um impacto no sistema de saúde. O ótimo é inimigo do bom, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. E aí a gente acaba, por vezes, acabando não implantando uma norma, né? Então a física médica tem sido buscada para implantar a RDC. E a gente não se dá conta que as pessoas não olham para a legislação, mas IEC é uma legislação. Claro. Né, que a gente vê. E o nosso sistema público investindo, que são a nossa grande demanda de exames. Sim. É onde a gente precisa de desempenho, né? Sim. E aí a gente vê o raio-x digital, contesta isso, né? Então isso é fundamental para a gente evoluir em qualidade, é que a gente comece a atender, né, uma norma existente, válida, e que todo mundo deve seguir, né? E o investimento em treinamento, né, em educação continuada, ele é muito baixo. Né? Dá trabalho no sentido de ter que reunir, de ter que executar aquilo, mas em termos financeiros ele é muito pequeno, na verdade. Né? E hoje tem diferentes formas, né? Tanto que é um item da RDC mesmo, que é o treinamento em equipamento. Claro. Né? Então, assim, existem N situações, N formas de fazer. Então, acho que hoje falar que é difícil é meio relevante, né? Exato, é meio desculpinha, né? Não tem todo mundo disponível, mas eu acho que hoje tem diferentes formas disso acontecer. E aí cabe a todo mundo que está envolvido, né? Ter a criatividade de fazer isso ser real. Lembra que a gente fazia... Hoje a gente fala em garantia da qualidade, não é controle, gente. Ó, a gente não fala, não é para fazer teste em máquina. Quando a gente fala em garantia da qualidade, a gente está olhando para a qualidade da imagem que vai para a lauda. Né? O que a gente fazia antes de garantia de qualidade? Contava rejeito, imagem repetida, lá os filmes, aquele bolo de filme. O que a gente faz hoje em digital? A gente faz, porque caiu muito a repetição do exame, né? Sim, caiu absurdamente. Sim. E com a AEC cai mais ainda. Cai mais ainda. Fica quase insignificante. Aí o que a gente tem tempo para fazer? Para fazer garantia, nós vamos olhar as imagens aprovadas. As que foram laudadas. A evidência. Exato. Ó, laudou essa imagem, mas o trabeculado ósseo não ficou legal. Né? A faixa de KV adotada nesse padrão de exame não está. Esse posicionamento é legal. Chama o técnico A lá, que ele não está fazendo o Y legal lá do ombro. Então a gente consegue fazer melhoramentos porque tira essa variação de técnica, que isso a gente já superou. Né? Não tem mais por que discutir isso. Né? Sem dúvida. Bom, vamos caminhando para o final aqui. Então eu ainda gostaria de fazer mais um fechamento com vocês, né? Que é assim, então a gente pode dizer hoje
que todos aqueles hospitais e UPAs que recentemente compraram, né, equipamentos digitais e que não receberam o AEC lá na ponta, podem em tempo hábil ainda solicitar a entrega deles para os seus, né, para suas entregas que estão vindo. Por norma, sim, né? Por norma, sim. Por norma, sim. É claro, é que nem a RDC, ela faz afirmações, como diz o próprio físico da Anvisa, né? O que as normas podem, né? Elas podem permitir, proibir e obrigar. Perfeito. Ela não sugere nada. Não. Ela não sugere, não é opção. Sim, A norma não te dá opção. Ela permite, obriga que tu tenha. Então a norma então, ou seja, cabe, né, a gente, e a gente tem isso ainda institucionalizado no Brasil, né? A norma não pegou, esse item da norma não dá para aplicar. Gente, né? tudo não isso, Tipo... tudo isso não, vem. essa dá para aplicar, né? Tá lá escrito. Essa aqui é mais fácil. Esse artigo aqui vai dar. É isso aí. Né? Então, nós estamos discutindo o uso do EPI em paciente. Nós vamos usar, né? A norma está pedindo. Aí nós estamos lá agora na sala física discutindo como é que a gente vai fazer isso. Né? Nunca foi feito. O Bontrager também está lá. Está lá um produtor de gônadas para fazer raio-x de tórax. E aí, está na norma, bora, vamos aplicar. Né? Então não é a gente tapar, né, para baixo porque por uma facilitação de valor, ou recurso, ou emenda parlamentar que veio que não cabe o recurso. Não, então vamos buscar o recurso para trazer uma máquina completa. Né? Perfeito. Bom, gente, queria agradecer muito aí, Marcel, Fernanda, Delícia o papo. a ABFM também, né, por estar aí disponível para a gente conseguir fazer essa divulgação de conteúdo aqui. A Cônica está aberta e vai continuar fazendo eventos desse tipo, né? Porque assim como a RDC traz aí a educação continuada, a gente como fornecedor também quer entrar nessa linha aí de melhorar lá na ponta, né, a qualidade da imagem, que o benefício disso é do paciente, né, gente? Todo mundo, né? Nós da Física Médica somos área de apoio, né, Marcelo? Exato. Olha, Marcelo, a oportunidade aqui é interessante tanto para discutir a tecnologia, como para ver a forma de atuação da Física Médica, né? Sem dúvida. O pessoal tem essa cultura do teste, né, do levantamento radiométrico. Eu acho que aqui nessa conversa rápida que a gente teve aqui, deu para ver o quanto a gente, o apoio, né, que a gente consegue dar e mostrar na implantação disso. Perfeito. Né? Isso é um passo. É um passo dentro de um programa, de um setor, de um serviço, né, que só traz otimização. Então, assim, são vivências pessoais nossas aqui, né, mas eu também estou representando a instituição e os nossos físicos que atuam no radiodiagnóstico aí. E agradecer a oportunidade aí, estamos à disposição juntos, aí quando precisar. É fundamental, né? A gente vai fazer essa a discussão aí. Integração entre empresas, físicos, clientes, mas no sentido de desenvolver e mostrar o que a tecnologia tem a favor. Né? Se tem um investimento e usar, sobre tá aí no isso, mercado brasileiro, né? Está toda disponível. Tem que ser o expert no bom uso. Exatamente, né? exatamente. Gente, muito obrigado, tá? Maravilhosa a conversa muito aí. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Valeu. Fica à disposição. Abraço, gente.